Ele se casou achando que era apenas um acordo, mas na noite de núpcias, ao olhar nos olhos da esposa, descobriu algo que não esperava. Ela nunca havia sido tocada por ninguém. O que ele fez depois disso surpreendeu até ela. Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. A chuva de março tamborilava contra as enormes janelas do escritório no 47º andar do edifício Copacabana, no coração da Faria Lima. Eduardo Santana observava a metrópole paulistana se estender infinitamente diante de seus olhos, mas sua mente estava distante, focada na proposta que acabara de receber. Aos 35 anos, havia construído um império imobiliário que movia bilhões de reais, mas nunca imaginara que um dia consideraria um casamento arranjado. Senhor Santana, a voz de sua secretária o trouxe de volta à realidade. O senhor Montenegro chegou. Eduardo se virou, ajustando a gravata italiana. Roberto Montenegro entrou no escritório com passos pesados, o peso dos anos e das dívidas claramente marcado em seu rosto cansado. O homem que um dia fora dono de fazendas prósperas no interior de São Paulo, agora estava diante dele como um suplicante. Roberto, Eduardo gesticulou para a poltrona de couro. Sente-se. Café? Obrigado. Montenegro aceitou a xícara com mãos trêmulas. Eduardo, você conhece minha situação. As dívidas, elas estão sufocando minha família. A fazenda, as propriedades em Campinas, tudo hipotecado. Eduardo permaneceu em silêncio, estudando o homem à sua frente. Roberto Montenegro havia sido amigo de seu pai, mas os negócios eram negócios. Minha proposta permanece a mesma, disse Eduardo finalmente. Quito todas as suas dívidas, assumo as hipotecas e ainda transfero 50 milhões para uma conta em nome da sua família. E em troca? Em troca, sua filha Isabela se casa comigo. Um casamento real com todas as formalidades legais e sociais. Roberto fechou os olhos. Ela é uma boa menina, Eduardo. Criada nos valores tradicionais, educada nas melhores escolas particulares de Campinas. Nunca me deu trabalho, sempre obediente. Eu sei. Eduardo havia investigado discretamente. Isabela Montenegro, 23 anos, formada em administração pela PUC Campinas, falava 3 idiomas e havia passado a vida isolada no casarão da família. A questão é, ela concordará. Ela entende a situação da família. Roberto suspirou pesadamente. Isabela sempre soube que sua vida seria diferente da maioria das moças da sua idade. Nossa família tem tradições, Eduardo. Casamentos arranjados não são novidade entre nós. Eduardo caminhou até a janela novamente. São Paulo fervilhava lá embaixo. Milhões de pessoas lutando pela sobrevivência, pelo sucesso, pelo amor. Ele havia conquistado tudo, exceto isso último. Ela terá total liberdade financeira, disse Eduardo. Cartão sem limite, mesada mensal substancial, acesso a todas as propriedades da família Santana. Em troca, espero que desempenhe o papel de esposa em eventos sociais e compromissos de negócios. E quanto à intimidade? Eduardo se virou, seus olhos escuros encontrando os de Roberto. Isso ficará entre Isabela e eu. O silêncio se estendeu por longos minutos, quebrado apenas pelo som da chuva e do tráfego distante. Roberto sabia que não tinha escolha. A família Montenegro estava à beira da ruína completa. Quando você gostaria de conhecê-la? Amanhã. Tragarei meu advogado para acertarmos os contratos. O casamento acontecerá em 6 semanas. Roberto se levantou, estendendo a mão. Você cuidará bem dela? Eduardo apertou a mão do homem mais velho. Ela será minha esposa, Roberto. Isso significa algo para mim. Após a saída de Montenegro, Eduardo permaneceu sozinho em seu escritório. A chuva havia diminuído, mas as nuvens ainda cobriam o céu cinzento. Ele pegou o telefone e discou. Mãe, sou eu. Preciso conversar com você sobre algo importante. O casarão dos Montenegro em Campinas estava silencioso naquela manhã de sábado. Isabela ajustava as flores do jardim de inverno quando ouviu o carro do pai chegando. Pelo som do motor, ele não estava sozinho. Limpou as mãos no avental e caminhou até a sala principal, onde encontrou Roberto conversando em voz baixa com sua mãe, Carmen. Isabela, venha aqui, minha filha. A jovem se aproximou, notando a tensão no ar. Seus pais raramente a chamavam para conversas sérias na sala de visitas, especialmente num sábado pela manhã. Sente-se, querida. Carmen indicou a poltrona ao lado dela. Seu pai tem algo importante para conversar conosco.
Isabela obedeceu, suas mãos se cruzando no colo automaticamente. Anos de educação rígida haviam moldado seus gestos, sua postura, sua forma de ser. Ela esperou pacientemente, como sempre fazia. Roberto pigarreou. Isabela, você sabe da situação financeira da nossa família. Sim, papai. Sua voz era suave, quase sussurrada. Sei que atravessamos dificuldades. As dificuldades são mais sérias do que você imagina. Roberto evitou seu olhar. Estamos à beira da falência total. Podemos perder tudo. A casa, as fazendas, até mesmo suas joias da vovó. Isabela sentiu um frio no estômago, mas manteve a compostura. O que podemos fazer? Surgiu uma oportunidade, interviu Carmen. Eduardo Santana. Você se lembra dele? Filho do Antônio Santana, que era amigo do seu pai. Lembro vagamente. Isabela havia encontrado Eduardo em algumas festas familiares quando criança, mas isso fora há muitos anos. Ele se tornou um empresário muito bem-sucedido em São Paulo, continuou Roberto. E ele fez uma proposta que pode salvar nossa família. Isabela esperou, já pressentindo o que viria a seguir. Havia crescido ouvindo histórias de casamentos arranjados na família, de uniões que fortaleciam linhagens e salvavam fortunas. Ele quer se casar com você, Isabela. O silêncio tomou conta da sala. Isabela olhou para as próprias mãos, processando a informação. Não era uma surpresa total, mas ainda assim seu coração acelerou. É um homem honrado, apressou-se Roberto. Rico, respeitado, de boa família, ele cuidará bem de você. E nossa situação? Perguntou Isabela, sempre prática. Será completamente resolvida. Todas as dívidas quitadas, as propriedades salvas. Carmen segurou a mão da filha. Você teria uma vida confortável em São Paulo, sem precisar se preocupar com dinheiro. Isabela se levantou e caminhou até a janela que dava para o jardim que ela tanto amava. As rosas que havia plantado no ano anterior estavam florescendo, suas pétalas vermelhas brilhando sob o sol matinal. Ele é um bom homem? Perguntou sem se virar. Seu pai diz que sim, respondeu Carmen. E você o conhecerá amanhã. Ele virá para o almoço. Isabela fechou os olhos. Aos 23 anos, nunca havia namorado seriamente. Alguns poucos pretendentes haviam se aproximado ao longo dos anos, mas Roberto sempre encontrava defeitos em todos eles. Agora entendia por quê. Minha filha, Roberto se aproximou. Eu sei que é muito para processar, mas você foi criada sabendo que nossa família tem responsabilidades, tradições. Eu sei, papai. Isabela se virou, sua expressão serena apesar da tempestade interior. Quando seria o casamento? Em 6 semanas. 6 semanas para se preparar para uma vida completamente nova, com um homem que mal conhecia, numa cidade que visitara poucas vezes. Isabela respirou fundo. Está bem. Carmen suspirou aliviada. Você é uma boa filha, Isabela. Sempre foi. Naquela noite, Isabela se deitou observando o teto de seu quarto. Pela janela, podia ver as estrelas brilhando sobre Campinas. Em breve, seu céu seria diferente, coberto pelas luzes de São Paulo. Colocou a mão sobre o coração, sentindo suas batidas aceleradas. Amanhã conheceria o homem que seria seu marido. O domingo amanheceu ensolarado em Campinas, e Isabela acordou mais cedo que o habitual. Havia passado a noite quase em claro, pensando no encontro que mudaria sua vida. Levantou-se e foi até o closet, onde suas roupas estavam organizadas por cor e ocasião. Para conhecer seu futuro marido, escolheu um vestido azul marinho de corte clássico, discreto, mas elegante. No espelho, observou seu reflexo. Cabelos castanhos lisos presos em um coque baixo, maquiagem suave, brincos de pérola que haviam pertencido à sua avó. Parecia adequada para ser a esposa de um empresário bem-sucedido, pensou com uma pontada de ironia. Isabela, você está pronta? A voz de Carmen ecoou pelo corredor. Já desço, mãe. Na cozinha, a funcionária Maria preparava o almoço especial. Roberto caminhava de um lado para outro, nervoso, ajustando o relógio constantemente. Calma, papai, disse Isabela servindo-se de uma xícara de café. Tudo dará certo. Às 11h30, o som de um carro importado se aproximando fez Roberto se endireitar. Isabela sentiu o estômago se contrair, mas manteve a expressão serena. Eduardo Santana desceu de um Mercedes preto, acompanhado por um motorista que permaneceu no veículo.
Ele vestia um terno cinza de corte impecável, sem gravata, transmitindo elegância casual. Isabela o observou pela janela da sala. Alto, ombros largos, cabelos pretos com alguns fios grisalhos nas têmporas, movimento seguro e decidido. Ele chegou, murmurou Roberto. Eduardo cumprimentou Roberto com um aperto de mão firme na entrada. Quando seus olhos encontraram Isabela, ela sentiu uma estranha sensação no peito. Ele era mais atraente do que lembrava, mas havia algo em seu olhar que a fazia se sentir como se estivesse sendo avaliada. Isabela. Eduardo se aproximou e beijou delicadamente sua mão. Você cresceu muito desde a última vez que nos vimos, Senhor Santana. Sua voz saiu mais baixa que pretendia. É um prazer revê-lo. Eduardo, por favor. Afinal, em breve seremos família. Durante o almoço, Eduardo se mostrou educado e atencioso, mas Isabela percebia que ele a estudava discretamente. Conversaram sobre assuntos gerais, sua formação, seus hobbies, suas leituras. Ela respondia com cortesia, mas sentia-se como em uma entrevista de emprego. Isabela tem um talento especial para a jardinagem, comentou Carmen. O jardim dos fundos foi todo projetado por ela. Interessante. Eduardo se inclinou ligeiramente. Você gostaria de me mostrar? Isabela concordou com um aceno. Caminharam pelos caminhos de pedra que ela havia desenhado, passando pelos canteiros de rosas e jasmins que perfumavam o ar. É muito bonito, disse Eduardo parando próximo ao lago ornamental. Você fez tudo isso sozinha? Sim, é relaxante. Me acalma quando estou preocupada. Eduardo a observou por um momento. E você está preocupada agora? Isabela hesitou. A pergunta era direta e inesperada. Seria estranho se eu não estivesse. Posso entender. Eduardo colocou as mãos para trás. Esta situação não é convencional para nenhum de nós. Posso fazer uma pergunta? Isabela reuniu coragem. Claro. Por que aceitar um casamento arranjado? Um homem como você certamente tem opções. Eduardo sorriu. E pela primeira vez Isabela viu algo genuíno em sua expressão. Opções para relacionamentos casuais, sim. Mas eu cheguei a uma idade em que preciso pensar no futuro. Em continuidade. E você? Eu sempre soube que minha vida seria diferente da maioria das pessoas. Isabela tocou uma rosa vermelha. Minha família tem tradições antigas. Algumas pessoas podem achar antiquado, mas faz parte de quem eu sou. Você não tem medo? A pergunta a pegou de surpresa. Isabela olhou para ele, notando que sua expressão havia se tornado mais suave. Tenho, admitiu, mas o medo nunca me impediu de cumprir minhas responsabilidades. Eduardo pareceu impressionado com sua honestidade. Você é muito jovem para ser tão pragmática. E você é muito bem-sucedido para precisar de um casamento arranjado, retrucou Isabela, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Eduardo riu, um som grave e genuíno. Touché. Eles retornaram à casa em um silêncio mais confortável. Antes de partir, Eduardo pediu para falar com Isabela a sós. Quero que você saiba, disse ele, que embora este casamento tenha motivações práticas, eu prometo tratá-la com respeito e consideração. Você terá sua liberdade dentro dos limites razoáveis e nunca precisará se preocupar com questões financeiras. Isabela assentiu. E o que você espera de mim? Que seja minha parceira em eventos sociais, que mantenha a harmonia em nossa casa, que... Ele pausou. Que me dê uma chance de conhecê-la verdadeiramente. Uma chance? Para descobrirmos se este acordo pode se tornar algo mais genuíno. Após sua partida, Isabela permaneceu no jardim até o anoitecer. Eduardo Santana era diferente do que esperava. Mais atencioso, mais complexo. Talvez aquele casamento não fosse apenas uma transação comercial. As semanas seguintes passaram como um turbilhão. Isabela acordava todos os dias com uma lista crescente de preparativos. Prova do vestido de noiva, reuniões com o cerimonial, escolha do menu, organização da lista de convidados. Eduardo havia insistido em uma cerimônia elegante no Copacabana Palace, em São Paulo, seguida de uma recepção íntima para 100 pessoas. Naquela terça-feira, Isabela estava no ateliê de Madame Silvia, nos Jardins, para o último ajuste do vestido. A costureira francesa havia criado uma peça única, seda pura, corte sereia, bordados delicados em pérolas que refletiam a luz suavemente. Mademoiselle está linda, murmurou Madame Silvia,
ajustando a cauda. Monsieur Santana tem muito bom gosto. Isabela observou seu reflexo no espelho de 3 faces. A mulher que a encarava parecia uma estranha, sofisticada, elegante, pronta para fazer parte da alta sociedade paulistana, mas por dentro ainda se sentia como a menina do interior que plantava rosas no jardim da família. Está perfeito, disse Carmen com lágrimas nos olhos. Sua avó ficaria tão orgulhosa. Após deixarem o ateliê, mãe e filha almoçaram em um restaurante discreto na rua Oscar Freire. Carmen havia insistido em ter esse momento a sós com Isabela. Minha filha, preciso conversar com você sobre a vida de casada. Isabela enrubesceu. Aos 23 anos, sua experiência com homens se limitava a alguns beijos roubados durante festas da faculdade. Sua educação conservadora não incluía conversas abertas sobre intimidade. Eduardo é um homem experiente, continuou Carmen delicadamente. Você precisará se adaptar às expectativas dele. Mãe, eu sei que é constrangedor, querida, mas é importante que você esteja preparada. O casamento tem responsabilidades além das sociais. Isabela mexeu na salada sem apetite. Durante suas poucas conversas com Eduardo nas últimas semanas, ele havia se mostrado respeitoso, até mesmo carinhoso. Mas ela se perguntava o que aconteceria quando estivessem realmente sozinhos. Naquela tarde, Eduardo a levou para conhecer o apartamento onde morariam. Um penthouse de 400 metros quadrados no edifício mais exclusivo da Faria Lima. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, e a decoração moderna contrastava com o estilo clássico ao qual Isabela estava acostumada. Você pode redecorar como quiser, disse Eduardo, observando sua expressão. Quero que se sinta em casa. É muito bonito. Isabela caminhou até a sala, tocando delicadamente os móveis de design italiano. Bem diferente do que estou acostumada. Diferente como? Mais urbano, sofisticado. Ela parou diante de uma obra de arte abstrata. Nossa casa em Campinas é cheia de fotografias antigas, móveis herdados, lembranças de família. Eduardo se aproximou. Você pode trazer o que quiser. Esta será sua casa também. Isabela se virou para ele. Nas últimas semanas, Eduardo havia se mostrado atencioso e respeitoso, mas ela ainda sentia uma barreira entre eles. Era como se ele mantivesse uma parte de si sempre protegida. Eduardo, posso perguntar algo pessoal? Claro. Você já foi casado? Teve algum relacionamento sério? Eduardo hesitou. Já tive relacionamentos, mas nada que durasse muito tempo. Minha vida sempre foi focada nos negócios. E agora? Agora chegou a hora de pensar no futuro. Uma família, estabilidade. Ele a estudou. E você? Nunca se apaixonou? Isabela baixou os olhos. Não realmente. Minha vida foi sempre muito controlada. Controlada como? Papai nunca permitiu namoros sérios. Dizia que quando chegasse a hora certa, eu saberia. Ela sorriu tristemente. Imagino que ele sempre soube que meu casamento seria arranjado. Eduardo tocou delicadamente seu braço. Isabela, quero que você saiba que este casamento não precisa ser uma prisão para você. Quero que seja feliz. E você? Você será feliz? A pergunta o pegou desprevenido. Eduardo olhou pela janela para a cidade que havia conquistado e depois para a jovem mulher ao seu lado. Espero que sim, disse finalmente. Espero que ambos sejamos. Naquela noite, sozinha em seu quarto em Campinas, Isabela escreveu em seu diário uma última entrada como mulher solteira. Em 3 dias, seria Isabela Santana, esposa de um dos homens mais ricos de São Paulo. A perspectiva a emocionava e aterrorizava ao mesmo tempo. Do lado de fora, as cigarras cantavam na noite quente e o perfume dos jasmins entrava pela janela aberta. Em breve, seu céu noturno seria diferente, iluminado pelos néons da metrópole. O sábado da cerimônia amanheceu com o céu limpo sobre São Paulo. Isabela acordou no quarto do hotel onde estava hospedada com sua mãe, o coração batendo acelerado. Em poucas horas, deixaria de ser Isabela Montenegro para se tornar Isabela Santana. A suíte estava movimentada desde cedo. A maquiadora havia chegado às 7 da manhã, seguida pela cabeleireira e pela equipe de Madame Silvia.
Carmen supervisionava tudo com olhos marejados, alternando entre sorrisos orgulhosos e lágrimas contidas. Respire fundo, querida, murmurou a maquiadora enquanto aplicava o blush nas faces de Isabela. Você está muito tensa. Isabela tentou relaxar, mas era impossível. Nas últimas semanas, Eduardo havia se mostrado cada vez mais atencioso, mandando flores, levando-a para jantares elegantes, apresentando-a a alguns amigos próximos. Mas ainda havia uma formalidade entre eles que a deixava nervosa. Pronta para ver o resultado? Perguntou a cabeleireira. Isabela se virou para o espelho e quase não se reconheceu. Seus cabelos estavam presos em um penteado sofisticado, com algumas mechas soltas emoldurando o rosto. A maquiagem realçava seus olhos verdes, e os lábios tinham um tom rosado natural. Meu Deus, sussurrou Carmen, você está radiante. Quando chegou a hora de vestir o vestido, Isabela sentiu as mãos tremerem ligeiramente. A seda deslizou sobre seu corpo como água, ajustando-se perfeitamente às suas curvas. Madame Silvia pessoalmente colocou o véu de renda francesa, que havia pertencido à bisavó de Isabela. Agora você está pronta, disse a costureira dando um passo para trás para admirar seu trabalho. Isabela se olhou no espelho de corpo inteiro. A mulher que a encarava era elegante, sofisticada, digna de ser esposa de Eduardo Santana. Mas por dentro ainda se sentia como a menina de Campinas que preferia cuidar das flores a participar de eventos sociais. A cerimônia seria realizada no salão nobre do Copacabana Palace. Quando Isabela chegou acompanhada pelo pai, encontrou o local decorado com arranjos de rosas brancas e orquídeas, exatamente como havia pedido. Os 100 convidados se levantaram quando ela entrou, mas seus olhos procuraram apenas uma pessoa. Eduardo a esperava no altar, vestindo um smoking preto impecável. Quando seus olhares se encontraram, ele sorriu, e pela primeira vez, Isabela viu algo além de cortesia em seus olhos. Havia admiração genuína, talvez até ternura. A marcha nupcial ecoou pelo salão enquanto Isabela caminhava pelo corredor, segurando firmemente o braço do pai. Cada passo a aproximava de uma vida nova, de um futuro incerto, mas que começava a parecer menos assustador. Quem entrega esta mulher em casamento? Perguntou o juiz. Eu, respondeu Roberto com voz embargada. Beijou a testa da filha e murmurou. Seja feliz, minha filha. Eduardo estendeu a mão para Isabela, que a aceitou. Seus dedos eram quentes e firmes, transmitindo uma segurança inesperada. Durante a cerimônia, Isabela tentou se concentrar nas palavras do juiz, mas estava hipnotizada pelo homem ao seu lado. Eduardo repetiu os votos com voz clara e firme, seus olhos fixos nos dela. Quando chegou sua vez, Isabela falou em voz baixa, mas decidida, surpreendendo-se com a própria convicção. Aceita Eduardo Santana como seu legítimo esposo? Aceito. Aceita Isabela Montenegro como sua legítima esposa? Aceito. Quando Eduardo deslizou a aliança de platina em seu dedo, Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era real. Estava acontecendo. Pode beijar a noiva. Eduardo se inclinou e a beijou delicadamente. Um beijo casto, mas que fez Isabela corar. Os convidados aplaudiram e ela se virou para enfrentar a plateia como a nova senhora Santana. A recepção foi elegante e íntima. Isabela circulou entre os convidados no braço de Eduardo, recebendo cumprimentos e sendo apresentada como sua esposa. Ele permaneceu ao seu lado o tempo todo, uma mão possessiva, mas gentil em suas costas. Durante o jantar, Eduardo fez um brinde. A minha esposa Isabela, que trouxe graça e beleza para minha vida. Espero ser digno de sua confiança. Isabela sentiu os olhos marejarem. Havia sinceridade em suas palavras, que a tocou profundamente. Quando chegou a hora da valsa, Eduardo a conduziu à pista de dança. Está nervosa? Perguntou ele, sussurrando em seu ouvido. Um pouco, admitiu Isabela. Eu também. A confissão a surpreendeu. Mas acho que formamos uma boa equipe. Eles dançaram em silêncio, Isabela tentando memorizar cada detalhe. O perfume de Eduardo, a firmeza de suas mãos, a maneira como a guiava pela pista com confiança. Ao redor deles, os convidados observavam o casal com aprovação. A suíte presidencial do hotel havia sido decorada com pétalas de rosa e velas aromáticas. Isabela entrou nervosamente,
ainda vestindo o vestido de noiva, enquanto Eduardo fechava a porta atrás deles. O silêncio que se instalou era carregado de expectativa e nervosismo mútuo. "Gostaria de trocar de roupa?" perguntou Eduardo gentilmente, notando sua atenção. "Sim, obrigada." Isabela pegou a malinha que havia preparado com Carmen. Dentro estava um conjunto de lingerie de seda marfim e um robe bordado, que havia sido presente de casamento de uma tia. No banheiro, Isabela demorou mais do que necessário para se trocar. Olhou-se no espelho, tentando reunir coragem. Carmen havia lhe explicado o básico sobre a intimidade conjugal. Mas teoria e prática eram coisas muito diferentes. Quando saiu, encontrou Eduardo no terraço da suíte, observando as luzes de São Paulo. Ele havia trocado o smoking por uma calça de linho e uma camisa branca aberta no colarinho. Parecia mais relaxado, mais acessível. "A vista é linda", disse Isabela, aproximando-se. "Sim." Eduardo se virou para ela e sua expressão mudou quando a viu. O robe de seda realçava sua figura delicada e seus cabelos soltos caíam sobre os ombros em ondas naturais. "Você está deslumbrante", Isabela corou. "Eduardo, eu preciso dizer algo." "Claro, sente-se." Ele indicou as poltronas no terraço. Isabela se acomodou, as mãos entrelaçadas no colo. "Eu não tenho experiência. Com homens, quero dizer. Minha educação foi muito conservadora." Eduardo a estudou por um momento. "Você está dizendo que nunca..." "Nunca." Isabela baixou os olhos envergonhada. "Sei que para um homem como você, acostumado com mulheres sofisticadas, isso deve parecer infantil." Eduardo se levantou e foi até ela, ajoelhando-se ao lado de sua poltrona. "Isabela, olhe para mim." Ela ergueu os olhos verdes, encontrando uma expressão que nunca havia visto antes no rosto de Eduardo. Havia ternura, admiração e algo mais profundo que ela não conseguia identificar. "Você acha que isso me incomoda?" perguntou ele suavemente. "Não sei. Apenas queria que soubesse." Eduardo tocou delicadamente seu rosto. "Isabela, o fato de você ter se guardado, de ser pura, isso não é algo de que se envergonhar. É algo precioso. É, extremamente." Sua voz estava rouca. "Significa que serei o primeiro, o único." Isabela sentiu seu coração acelerar com a intensidade do olhar de Eduardo. Havia algo primitivo ali, uma possessividade que a assustava e excitava ao mesmo tempo. "Tem certeza de que não se sente decepcionado?" "Eu não saberei como agradá-lo." Eduardo sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. "Minha querida Isabela, não há nada que você precise saber além de confiar em mim. Eu cuidarei de você." Ele se levantou e estendeu a mão. "Vamos devagar, no seu ritmo." Isabela aceitou sua mão e se deixou conduzir para o quarto. Eduardo havia apagado as luzes principais, deixando apenas as velas iluminarem o ambiente. A atmosfera era romântica, acolhedora. "Está com medo?" perguntou Eduardo, parando ao pé da cama. "Um pouco." "De mim?" Isabela o estudou. Eduardo Santana era um homem poderoso, acostumado a conseguir o que queria. Mas naquele momento, havia uma paciência em seus olhos que a tranquilizou. "Não," respondeu ela honestamente. "Não de você." Eduardo tocou seu rosto novamente, o polegar traçando sua bochecha. "Isabela, quero que saiba que esta noite mudou algo em mim." "Como assim?" "Quando você me disse que se guardou, que será minha primeira e única esposa de verdade." Ele pausou, procurando as palavras. "Fez com que este casamento se tornasse muito mais real para mim." Isabela sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Havia algo na voz de Eduardo, uma reverência que nunca havia experimentado antes. "Eduardo." Ele se inclinou e a beijou, desta vez com mais paixão do que durante a cerimônia. Isabela correspondeu timidamente, suas mãos encontrando os ombros largos de Eduardo. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. "Você tem certeza?" perguntou Eduardo, sua testa encostada na dela. Isabela assentiu, surpreendendo-se com sua própria determinação. "Sim, sou sua esposa agora." A noite se estendeu em descobertas mútuas, Eduardo sendo incrivelmente paciente e carinhoso, guiando Isabela através de cada nova sensação com uma ternura que ela jamais imaginara que ele possuísse. E quando finalmente se entregou completamente a ele,
Isabela soube que algo fundamental havia mudado entre eles. Não eram mais apenas duas pessoas unidas por um contrato. Eram marido e mulher de verdade. Isabela acordou envolvida nos braços de Eduardo, a luz dourada do sol de domingo filtrando pelas cortinas da suíte. Por um momento ficou desorientada, até que as memórias da noite anterior voltaram como ondas quentes. Corou ao lembrar de sua própria ousadia, de como havia respondido às carícias de Eduardo, com uma paixão que nem sabia possuir. Eduardo dormia profundamente, seu rosto relaxado, numa expressão que ela nunca havia visto antes. Sem a máscara de empresário bem-sucedido, parecia mais jovem, mais vulnerável. Isabela se permitiu estudá-lo, a linha forte da mandíbula, os cílios escuros, as mechas grisalhas nas têmporas que lhe davam um ar distinguido. "Bom dia, minha esposa." A voz rouca de Eduardo a fez sobressaltar. Ele havia acordado e a observava com um sorriso preguiçoso. "Bom dia." Isabela escondeu o rosto no travesseiro, ainda tímida apesar da intimidade que haviam compartilhado. Eduardo riu baixinho e a puxou para mais perto. "Não fique envergonhada. Você foi perfeita." O elogio a fez corar ainda mais, mas também trouxe uma sensação estranha de orgulho. Havia agradado a Eduardo, conseguira despertar nele uma paixão que jamais imaginara existir. "E agora?" perguntou Isabela. "O que acontece agora?" "Agora vivemos como marido e mulher." Eduardo beijou sua testa. "Começamos nossa vida juntos." Eles passaram o domingo na suíte, pedindo o café da manhã e almoço no quarto, conversando de forma mais íntima do que jamais haviam feito. Eduardo contou sobre sua infância, sobre como construíra seu império do zero após a morte do pai. Isabela falou de seus sonhos de ter um jardim grande, talvez até uma pequena estufa para cultivar orquídeas. "Você pode ter quantos jardins quiser", disse Eduardo, brincando com seus cabelos. "Na cobertura, na casa de campo que vou comprar, onde você desejar." Casa de campo? Estava pensando em algo no interior, Águas de Lindóia, talvez, um lugar onde possamos escapar da cidade nos fins de semana. A ideia de ter um refúgio com Eduardo, um lugar só deles, fez o coração de Isabela acelerar. Estava começando a vislumbrar um futuro que ia muito além do casamento de conveniência que havia imaginado. Na segunda-feira, mudaram-se para o penthouse. Isabela havia trazido algumas peças pessoais de Campinas, fotografias da família, alguns livros queridos, um pequeno oratório que pertencera à sua avó. Eduardo havia insistido que ela fizesse do apartamento sua casa. "O que você acha?" perguntou Eduardo, observando Isabela arranjar suas fotografias na estante da sala. "É intimidante", admitiu ela. "Tudo é tão moderno, tão diferente." "Mas você gosta?" Isabela olhou ao redor. A decoração era sofisticada, cara, mas fria. Faltava vida, personalidade. "Posso fazer algumas mudanças?" "Claro. Como disse, esta é sua casa agora." Isabela passou os primeiros dias explorando o apartamento e o bairro. Eduardo saía cedo para o escritório, mas sempre voltava para o almoço, algo que surpreendia sua secretária e sócios. Ele parecia determinado a não deixar Isabela se sentir sozinha. "Como foi seu dia?" perguntava ele sempre que chegava. Isabela contava sobre suas pequenas descobertas. A floricultura na esquina, onde havia encomendado plantas para o terraço, a livraria charmosa na rua Oscar Freire, o mercado gourmet, onde encontrara ingredientes especiais. "Você parece mais animada", observou Eduardo numa terça-feira, durante o jantar que Isabela havia preparado. "Estou me acostumando." Ela serviu o risoto de camarão que havia aprendido a fazer com Maria, a cozinheira de sua família. "E você não se arrepende?" A pergunta escapou antes que ela pudesse se censurar. Eduardo parou de comer e a olhou intensamente. "Arrepender de quê?" "De ter se casado comigo, de ter uma esposa inexperiente, provinciana." Eduardo largou os talheres e se levantou, contornando a mesa até chegar a ela. Segurou suas mãos, obrigando-a a encará-lo. "Isabela, escute bem o que vou dizer. Não há um único momento em que me arrependi de ter me casado com você. Nenhum. Mas você trouxe algo para minha vida que eu nem sabia que estava faltando. Ternura, autenticidade, paz." Ele tocou seu rosto. "Quando chego em casa e vejo você aqui, quando acordo ao seu lado,
Isso vale mais do que qualquer negócio que já fechei. Isabela sentiu os olhos marejarem. Eduardo. E quanto à experiência, continuou ele com um sorriso travesso, você aprende muito rápido. Isabela riu apesar das lágrimas, e Eduardo a beijou com paixão. Quando se separaram, ela sabia que algo fundamental havia mudado entre eles novamente. O que havia começado como um acordo estava se transformando em algo muito mais profundo. 3 semanas após o casamento, Isabela finalmente conheceu o círculo social de Eduardo. A ocasião foi um jantar beneficente no Clube Pinheiros, um evento que reunia a elite empresarial paulistana. Isabela havia escolhido cuidadosamente um vestido preto de alta costura e as joias que Eduardo havia lhe dado como presente de casamento. Lembre-se, disse Eduardo no carro, algumas dessas pessoas podem ser curiosas sobre nosso casamento. Não se sinta obrigada a responder nada muito pessoal. Isabela assentiu, nervosa. Havia crescido frequentando eventos sociais em Campinas, mas sabia que São Paulo seria diferente, mais sofisticado, mais competitivo. A primeira pessoa que conheceram foi Márcia Veloso, esposa de um dos maiores construtores da cidade. Uma mulher de 40 e poucos anos, perfeitamente maquiada e com um sorriso que não chegava aos olhos. Eduardo, que surpresa boa te ver casado, disse Márcia, beijando ambas as bochechas de Eduardo antes de se voltar para Isabela, com interesse calculado. E esta deve ser a famosa esposa. Isabela, não é? É um prazer conhecê-la, respondeu Isabela educadamente. O prazer é meu, querida. Todos estávamos tão curiosos. O Eduardo sempre foi tão seletivo com suas companhias. Isabela sentiu uma pontada de desconforto com o tom insinuante, mas manteve o sorriso. Isabela é de Campinas, explicou Eduardo, colocando uma mão protetora nas costas da esposa. Família Montenegro. Ah, sim, conheço a reputação da família. Muito tradicional, não é mesmo? Márcia sorriu. Que romântico, Eduardo se casando com uma moça do interior. Como se conheceram? Nossas famílias são amigas há muito tempo, respondeu Isabela. Que clássico! Márcia riu, mas havia algo afiado em sua voz. Bem diferente das suas conquistas anteriores, Eduardo. Lembra da Fernanda? Ou da Patrícia Moraes? Isabela sentiu o sangue gelar. Eduardo havia mencionado relacionamentos passados, mas sem detalhes. Agora, diante de Márcia, sentia-se inadequada, como uma criança entre adultos. Márcia, a voz de Eduardo tinha um tom de advertência. Isabela é minha esposa. Espero que isso seja respeitado. Claro, claro, desculpe se pareceu inconveniente. Márcia se virou para Isabela. Querida, você deve estar se adaptando bem à vida de casada. Eduardo sempre foi tão exigente. Durante o resto da noite, Isabela sentiu olhares curiosos e sussurros discretos. Algumas pessoas eram genuinamente simpáticas, mas outras pareciam vê-la como uma estranha no ninho. Eduardo permaneceu ao seu lado, apresentando-a com orgulho, mas Isabela podia sentir a tensão em seus ombros. No caminho para casa, o silêncio no carro era tenso. Desculpe pelo comportamento da Márcia, disse Eduardo finalmente. Ela sempre foi uma fofoqueira. As outras mulheres que ela mencionou, Isabela hesitou. Eram importantes para você? Eduardo suspirou. Isabela, eu tive relacionamentos antes de você. Isso te incomoda? Não é isso. Isabela olhou pela janela. É que elas pareciam conhecer você tão bem. Tinham histórias compartilhadas, memórias. Eu me senti como uma substituta. Eduardo parou o carro no semáforo e se virou para ela. Isabela, olhe para mim. Ela obedeceu, vendo sinceridade em seus olhos escuros. Aqueles relacionamentos eram superficiais, baseados em atração física, conveniência social. Com você, é diferente. Como você pode ter certeza? Porque nenhuma delas me fez querer chegar em casa mais cedo. Nenhuma delas me fez sorrir ao acordar. Nenhuma delas... Ele pausou. Nenhuma delas me fez repensar o que eu quero da vida. Isabela sentiu o coração acelerar. Eduardo, você acha que eu mudaria toda a minha rotina, que passaria a almoçar em casa todos os dias por uma substituta? Quando chegaram ao apartamento, a tensão entre eles havia se transformado em algo diferente. Eduardo a beijou no elevador com uma paixão que falava mais alto que palavras, e Isabela,
correspondeu com toda a intensidade que estava aprendendo a expressar. Naquela noite, enquanto fazia amor com Eduardo, Isabela sentiu que estava reivindicando seu lugar. Não era uma substituta, não era uma menina do interior perdida na cidade grande. Era a esposa de Eduardo Santana, e ele havia escolhido ela. Quando Eduardo adormeceu, Isabela permaneceu acordada, observando as luzes da cidade pela janela. Sabia que teria que encontrar seu próprio espaço naquele mundo, criar sua própria identidade como Senhora Santana. Não seria fácil, mas estava determinada a conseguir. Afinal, havia ganhado muito mais que um marido. Havia ganhado um parceiro que a via como ela realmente era, e isso valia qualquer desafio. 2 meses após o casamento, Isabela havia encontrado seu ritmo na vida de casada. Havia transformado o terraço do penthouse em um jardim exuberante, com orquídeas, rosas e jasmins que perfumavam todo o apartamento. Eduardo frequentemente a encontrava lá no final da tarde, regando as plantas ou simplesmente contemplando o pôr do sol sobre São Paulo. "Você trouxe vida para este lugar", disse Eduardo numa quinta-feira, abraçando-a por trás enquanto ela cuidava de suas orquídeas favoritas. "As plantas fazem isso." Isabela se encostou nele, sentindo-se segura em seus braços. "Elas trazem cor, perfume, movimento." Não estava falando apenas das plantas. Isabela se virou em seus braços, encontrando aquele olhar intenso que já conhecia bem. Nos últimos meses, Eduardo havia se tornado mais expressivo, mais aberto em demonstrar seus sentimentos. A mudança nele era sutil, mas perceptível. Sorria mais, trabalhava menos horas, parecia mais relaxado. "Tenho uma surpresa para você", disse Eduardo, com um sorriso misterioso. "Que tipo de surpresa?" "Vista algo confortável para viajar. Vamos passar o fim de semana fora." 1 hora depois, estavam no helicóptero privado de Eduardo, sobrevoando o interior paulista. Isabela observava a paisagem verdejante abaixo, curiosa sobre o destino. "Pode me dar uma pista?" gritou ela por cima do barulho das hélices. "Paciência, minha esposa", respondeu Eduardo, apertando sua mão. Quando pousaram em Águas de Lindóia, Isabela viu uma propriedade deslumbrante, uma casa colonial restaurada, cercada por jardins amplos e uma vista panorâmica das montanhas. "Eduardo, isso é nosso refúgio", disse ele, ajudando-a a descer do helicóptero. "Comprei na semana passada. Pensei que você gostaria de ter um lugar onde pudesse criar o jardim dos seus sonhos." Isabela caminhou pela propriedade em silêncio, emocionada demais para falar. A casa era perfeita, espaçosa mas aconchegante, com varandas amplas e janelas que emolduravam a paisagem. E os jardins? Havia tanto espaço, tantas possibilidades. "Tem uma estufa nos fundos", disse Eduardo seguindo-a, "e aquele canto ali seria perfeito para um jardim de ervas aromáticas." "Você pensou em tudo?" Isabela se virou para ele, com lágrimas nos olhos. "Por quê?" "Porque quero que você seja feliz. Porque quero que tenhamos um lugar só nosso, longe das pressões da cidade." Eduardo a puxou para seus braços. "Porque te amo." As palavras ficaram suspensas no ar. Era a primeira vez que Eduardo declarava seu amor abertamente, sem rodeios. "Eduardo, eu sei que nosso casamento começou como um acordo", continuou ele. "Mas para mim se tornou muito mais. Você se tornou muito mais." Isabela sentiu o coração transbordar. "Eu também te amo", sussurrou. "Não sei quando aconteceu, mas aconteceu." O beijo que trocaram foi diferente de todos os outros. Estava carregado de uma certeza que não existia antes, de uma entrega total que transcendia a paixão física. Passaram o fim de semana explorando a propriedade, fazendo planos para o jardim, conversando sobre o futuro de uma forma que jamais haviam feito antes. Isabela falou sobre seu desejo de ter filhos, Eduardo sobre sua vontade de reduzir o ritmo de trabalho para passar mais tempo com a família. "Quantos filhos você gostaria de ter?" perguntou Eduardo na noite de sábado, enquanto estavam deitados na varanda, observando as estrelas. "2 ou 3, respondeu Isabela, aninhada em seus braços. "E você? Quantos você quiser me dar?" Isabela riu. "Essa resposta é muito diplomática. É honesta. Nunca pensei em filhos antes de me casar com você. Agora consigo nos ver criando uma família aqui, entre São Paulo e esta casa." Na manhã de domingo,
Eduardo acordou Isabela com beijos e uma proposta inesperada. Vamos renovar nossos votos. Como assim? Nosso casamento aconteceu por razões práticas. Quero me casar com você novamente. Desta vez apenas por amor. Isabela se sentou na cama, emocionada. Onde, quando? Aqui, nesta casa. Uma cerimônia simples, apenas nossas famílias e amigos mais próximos. Que acha? Acho perfeito. 6 meses depois, numa tarde dourada de outono, Isabela se preparava para seu segundo casamento com Eduardo. Desta vez, não havia nervosismo, apenas uma alegria pura e profunda. A cerimônia seria realizada nos jardins da Casa de Águas de Lindóia, que Isabela havia transformado num verdadeiro paraíso. Rosas de todas as cores floriam em canteiros cuidadosamente planejados, enquanto jasmins perfumavam o ar e orquídeas raras adornavam pérgolas de madeira. Você está radiante, disse Carmen, ajudando a filha a vestir o segundo vestido de noiva. Mais simples que o primeiro, mas infinitamente mais significativo. Era um modelo romântico, de renda francesa, que fluía naturalmente com cada movimento de Isabela. Me sinto radiante, respondeu Isabela, observando seu reflexo. A mulher no espelho era diferente daquela que havia se casado meses antes. Havia uma confiança nova em seus olhos, uma segurança que vinha de se saber verdadeiramente amada. Roberto entrou no quarto, elegante em seu terno cinza. Minha filha, chegou a hora. Desta vez, Isabela caminhou pelo jardim sem véu, apenas com uma coroa de flores naturais nos cabelos soltos. Os convidados eram poucos. As famílias Montenegro e Santana, alguns amigos íntimos e Padre Miguel, que havia batizado Isabela em Campinas. Eduardo a esperava sob uma pérgola coberta de rosas brancas, vestindo um terno claro que realçava seus olhos escuros. Quando a viu, seu sorriso foi tão radiante que Isabela sentiu o coração pular. Queridos, disse Padre Miguel, vocês se reúnem hoje não por obrigação ou conveniência, mas por uma escolha livre e consciente, para celebrar um amor que floresceu e se fortaleceu. Isabela e Eduardo haviam escrito seus próprios votos. Eduardo falou primeiro. Isabela, você entrou na minha vida como uma brisa suave e a transformou completamente. Me ensinou que amor não é posse, mas parceria. Não é paixão momentânea, mas escolha diária. Prometo te escolher todos os dias, te proteger, te respeitar e crescer ao seu lado para sempre. Isabela limpou uma lágrima antes de falar. Eduardo, você me deu coragem para descobrir quem eu realmente sou. Com você, aprendi que posso ser delicada e forte ao mesmo tempo, tradicional e moderna, sua esposa e minha própria pessoa. Prometo te amar com toda a intensidade que aprendi a sentir, te apoiar em todos os seus sonhos e construir com você a família que sempre desejamos. Quando trocaram as alianças, novas, gravadas com suas iniciais, e a data desta segunda cerimônia, Isabela sentiu que estava realmente se casando pela primeira vez. Podem se beijar, disse Padre Miguel com um sorriso. O beijo foi longo, apaixonado, aplaudido entusiasticamente pelos presentes. Quando se separaram, Eduardo sussurrou em seu ouvido. Agora somos realmente marido e mulher. A festa foi íntima e alegre. Dançaram no terraço da casa, enquanto o sol se punha sobre as montanhas, pintando o céu de tons dourados e rosados. Isabela nunca se sentira tão feliz, tão completa. Durante o jantar, Eduardo fez um brinde. A Isabela, que transformou um acordo comercial no maior negócio da minha vida, conquistar o coração da mulher mais extraordinária do mundo. Mais tarde, quando os convidados haviam partido e eles estavam sozinhos na varanda, Isabela se aninhou no colo de Eduardo. Está feliz? Perguntou ele, beijando seus cabelos. Imensamente. Isabela ergueu os olhos para ele. Você, mais do que jamais imaginei ser possível. Eles ficaram em silêncio, observando as estrelas e o futuro que se abria diante deles. Um futuro construído sobre amor verdadeiro, respeito mútuo e a certeza de que haviam encontrado um no outro sua alma gêmea. Eduardo. Sim? Obrigada. Por quê? Por ter se apaixonado por mim. Por ter me dado a chance de me apaixonar por você. Eduardo a beijou com toda a ternura do mundo. Obrigado você, minha Isabela, por ter feito de mim um homem completo. E ali, sob o céu estrelado de Águas de Lindóia,
O casal selou não apenas seu segundo casamento, mas o início de uma vida inteira de amor, companheirismo e felicidade genuína. O acordo havia se transformado na mais bela história de amor que qualquer um deles poderia ter sonhado.